Você lembra quais têm sido as ministrações que Deus tem falado conosco nesses dias? Lembrando, nós estamos em uma conferência falando sobre expansão da mente. Obrigado, meu irmão. Ter uma perspectiva, né, que não vem limitada de uma visão humana, uma visão limitada, mas sim de uma visão que tenha uma visão panorâmica, ou seja, do alto. Uma visão como a visão de Deus, a visão de Cristo. Nós não precisamos e não podemos ter uma visão focada simplesmente nesse plano, mas uma visão que consegue enxergar um todo, além daquilo que nós vemos. Nós estamos aqui e estamos enxergando não somente o que está ao nosso redor, não é verdade? Mas quando você está na aeronave, está num helicóptero, né, está em um lugar alto, você começa a enxergar que não é só aquilo que você via, tem muito mais além de onde você enxergava. Fizemos aquele exercício, né, daquela imagem do cavalo e do Joker, né, e entendemos que precisamos pensar mesmo com a mentalidade do Espírito e não a mentalidade humana, para que compreendamos a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, a primeira coisa que nós falamos foi a respeito de ter a mente de Cristo, não é verdade? Entendemos que temos a mente de Cristo, que Deus imprimiu em nós a mente de Cristo. Nós, no segundo dia, entendemos o quê? Que quando há mudança de pensamento, existe transformação, existe mudanças, existe uma nova maneira de pensar, né? E aí Deus então nos fez enxergar isso. Começamos a enxergar essa transformação, essas mudanças, a nova maneira de pensar, à luz dos nossos primórdios, como aconteceu lá nos Estados Unidos, como chegou até o Japão e como chegou até nós hoje no Brasil. O que moveu, né, os nossos pioneiros a viver aquilo que eles viveram, a serem impulsionados, nós entendemos que foi o quê? Uma palavra, uma promessa. Amém? Uma palavra, uma promessa que eles tiveram de Deus, os fizeram viver ardentemente uma fé, né, voltada, centrada assim a missão, com foco na missão e o propósito que Deus havia os entregado, né? E aí logo em seguida de manhã também nós entendemos então qual que é o alvo da nossa missão, que é receber para ser e fazer. Recebemos de Deus santidade e poder para sermos testemunho de Jesus Cristo e fazermos discípulos de todas as nações. Entendemos isso na luz dos nossos primórdios e também olhando para a igreja primitiva, entendendo que o movimento do Espírito Santo que fez acontecer, surgir a Holiness, é o mesmo Espírito que fez surgir a igreja em Atos. Amém? Entendemos juntos aqui, nós entendemos que nós precisamos nos mover. Nós clamamos para que Deus mova, mas entendemos então que a oração é um diálogo em ação. Então Modobi orava, lembra? E Deus envia aqueles que possam falar. Deus responde: vai você, toma a sua cruz, renuncia a tudo e eu estarei contigo, né? Foi isso. Então nós entendemos que de um homem que estava orando, buscando, passamos a entender de um homem que não simplesmente vive um sonho, mas uma oração respondida. Deus falou assim: vai ser você a pessoa que vai levar isso. A oração dele foi respondida e ele viveu a oração, né, respondida, sendo ele instrumento para a resposta da sua própria oração. O que hoje eu quero então falar com os irmãos é a respeito de sermos membros não consumidores, de consumidores a discípulos de Jesus. Nós estamos entendendo que nós temos uma responsabilidade como povo de Deus, como filhos de Deus, como parte da igreja de Jesus Cristo, aonde entendemos que o pastoreio é o quê? Mútuo. A responsabilidade do cuidado é de todos nós. Não somos pastorcêntricos. Jesus não fez ministério sozinho, ele caminhou com companheiros. Jesus, ele comissionou. O que é comissionar? A missão é de quem? É de Deus. Mas ele passou a missão a cada um de nós. Jesus comissionou os discípulos, os apóstolos. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam. E essa missão está conosco. Nós assistimos esse vídeo, né, institucional a respeito do centenário, né, e é isso, né, a missão ela continua, é passando de bastão.
nós precisamos pensar nas próximas gerações. Mas para isso precisa mudar a nossa mentalidade a respeito do que hoje tem sido a igreja contemporânea. Nós aprendemos também que nós viemos à igreja para poder entregar e não para receber. E a mentalidade da igreja de hoje, do cristão de hoje, é uma superficialidade, algo tão raso, que acha que é vir à igreja e receber, só querer, só ter. E na verdade, o culto a Deus é entrega. Nós entregamos tudo que é em nós. Nós entregamos a nossa vida, o nosso tempo, os melhores dias da nossa vida, o melhor do nosso tempo, nós entregamos tudo para Jesus. E esse conceito cada vez mais tem se perdido. Quando se fala, por exemplo, de dízimo e oferta, isso é um conceito que cada vez mais se perde, porque foi tornado um conceito reducionista e triunfalista com a mediocridade da maldita teologia da prosperidade. Aonde se você não está tendo nada de bom na sua vida, quer dizer que você então está em pecado. Paulo então vivia em constante pecado, porque ele passava só por apuros. Aquela teologia que você tem que obrigar a Deus, se Deus tem que fazer para você, é medíocre. E não é isso. Entregar a Deus, nós entendemos que nosso culto precisa ser o quê? Consciente. E precisa ser total e não parcial. Tudo que fazemos precisa ter o quê? Racionalidade, consciência de que eu faço porque eu sou filho de Deus. Eu não faço por obrigação. Eu não faço para ser. Eu faço porque eu sou já filho de Deus. A consciência, então, e nós precisamos sair então disso aqui para isso aqui. Membros não consumidores, de consumidores a discípulos de Jesus. Você não vem à igreja para consumir um pacote eclesiástico. Só vir ao culto não vai mudar nada na sua vida. Só participar de um evento não vai mudar nada na sua vida. Você ter participado dessa conferência todos os dias não vai mudar nada na sua vida se você não colocar em prática na sua vida o que você tem aprendido de Jesus. A Bíblia vai falar lá em Tiago que aquele que não pratica a palavra, aquele que só ouve e não pratica, é semelhante a um homem que olha ao espelho o seu reflexo e logo se esquece do que viu. Nós não lembramos a fisionomia que fizemos no espelho. Quando você foi lá arrumar o cabelo, fazer sua maquiagem, foi escovar seus dentes, você não vê, não lembra como você estava. Se você estava assim, assado, você não lembra. Então precisamos praticar tudo o que aqui temos ouvido, tudo que a palavra de Deus tem nos chamado, porque senão nós só seremos consumidores. Estaremos vindo ao culto, consumindo um pacote eclesiástico e aquilo não muda nada na nossa vida. Só consumo e não entrego nada. Não faço diferença em nada na vida de ninguém. Não busco produtividade, não busco frutificar na vida de ninguém, transformar a vida de ninguém, muito menos a minha. Amém, irmãos? Então abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 em diante, vai ser projetado aqui, mas por favor, mantenham a sua Bíblia aberta nesse texto que é o nosso texto base, é o texto que nós iremos trabalhar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 em diante. Amém. Aqueles que já abriu, achou, fala glória a Deus. Eita glória. Quem está procurando fala misericórdia. Amém, vamos continuar, vamos ouvir mais glória a Deus aí, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 em diante, por favor, abra a sua Bíblia e mesmo assim o texto vai estar projetado. O pastor está pedindo para você abrir a Bíblia, porque depois que eu sair do texto base, você tem que ficar com ele aberto para confirmar na palavra se o que eu estou dizendo está aí ou não está. Sejamos bereanos, tá? Se está, tá. Se não está, está amarrado no nome de Jesus. Ai, Senhor. 1 Pedro 2, vamos lá. Portanto, livrem-se de toda a maldade, todo engano, toda a hipocrisia, toda a inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que já provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas.
com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para a grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. E também ela é pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Versículo 9 a 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade. Agora temos, sim ou não? Como povo, tinha identidade como povo, agora são povo de Deus, amém? Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus, a graça, amém? Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que creem, assim mesmo que os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Preste atenção, procurem viver de maneira correta entre aqueles que não creem, porque mesmo que Ele te julgue, Ele vai dar glória a Deus, porque vai ver que de fato a sua atitude é de um genuíno Filho de Deus. Amém? Deus, abre o nosso entendimento, Senhor. Quebra todas as barreiras, Senhor. Faz-nos enxergar, Deus, onde a nossa limitação humana, nossos olhos humanos não enxergam. Dá-nos sensibilidades no Teu Espírito, Senhor. Faz-nos ouvir a Tua voz. Dá-nos discernimento, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim oramos, continue falando, Pai, assim como o Senhor tem falado conosco nesses dias, em nome de Jesus. Qual que é o propósito dessa carta que Pedro escreve? Primeira coisa, fortalecer e encorajar. O que Deus tem feito com você nesses dias? Tem fortalecido a sua fé e te encorajado a se mover. Tem fortalecido a sua fé e encorajado a você a fazer. Fortalecido você dizendo, você é. Se você é, então faça. Eu te dei poder, te dei santidade. Então, o que Pedro está explicando aqui aos irmãos, explicando a nova vida que eles tinham em Deus e aquilo que Deus os havia tornado. Sacerdotes, povo exclusivo de Deus, a fim de revelar a luz que os tirou das trevas, a fim de fazer que outros reconheçam isso. Então, a mensagem desse texto é fortalecer, encorajar, preparar para um período de perseguição, porque naquele momento o povo estava sendo preparado para um período de perseguição. Concentrar a esperança nas promessas de Cristo. Então, encorajar, fortalecer, preparar para as adversidades da vida. Lembra? Espírito adaptável, né? Não ficar refém das circunstâncias, mas entender qual é o seu alvo, ou seja, concentrar a sua esperança nas promessas, concentrar a sua esperança naquilo que Cristo prometeu, e não nas circunstâncias, porque nós entendemos que as circunstâncias não param a igreja, amém? Não parou a igreja, por isso que estamos aqui, por isso que fomos alcançados, porque não parou. Esse é o propósito da carta, assim como tem sido o propósito também desse nosso tempo aqui, nesse aprendizado referente à expansão da nossa mente. Quando nós vamos ver nos versículos de 1 a 3, né, os versículos de 1 a 3, livre-se de todo o engano,
Deseje intensamente a palavra de Deus, puro leite espiritual. Puro leite espiritual. O que Pedro está querendo dizer aqui? Para nós hoje, contextualizando isso, o que ele está querendo dizer para nós hoje? Deseje, como criança ensina assim, deseje o puro leite espiritual. Para a nossa realidade hoje, acho que uma coisa que mais se aplica para entendermos, pare com mimimi. Larga de frescura, de ficar colocando coisa onde não tem, de ficar dodói por circunstâncias que não acrescentam nada na nossa vida. Nós somos maduros, não aprendemos isso no primeiro dia? Não estamos entre pessoas maduras, sim ou não? Então, crente maduro não fica de mimimi. Crente maduro não fica dodói por causa de qualquer circunstância. Crente maduro arregaça as mangas, passa por qualquer dificuldade que tenha. Se tem problema com o irmão, aconteceu isso e aquilo, me perdoa, te perdoo, estão perdoados, então vamos prosseguir. E não fica com dodóizinho, não vou mais na igreja por causa daquilo. Eu não vou mais por causa dessa situação porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. Desejem aquilo que é substancial. A criança recém-nascida deseja o leite porque é o que dá para ela crescimento. O que a palavra quer nos dizer? Pare de focar no que não muda nada na sua vida. Foca naquilo que vai fazer você crescer. Foca naquilo que vai te dar força. Foca naquilo que vai te fazer amadurecer. Foca nisso. Então deseje e anseie. Como uma criança precisa de leite materno, você precisa conhecer Jesus. Anseie pela presença de Deus. Anseie em estar em corpo, em estar em comunhão, em estar em unidade, em estar em família, em corpo e família. Deseje. Sabe o que isso quer dizer? Está acabando o culto daqui um pouco, mas já fica desejoso, ansiando para começar novamente. Comece a sua semana desejando estar unidos entre família, entre os irmãos. Comece a sua semana, poxa, acabou, mas já vai estar chegando já o dia de estarmos juntos. Deseje pelas coisas do Senhor. Pare de enganar a si mesmo. Pare de enganar a si mesmo. Vai buscar o que é espiritual. Deseje intensamente a verdade, que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos colocando culpa nas circunstâncias, quando na verdade eu sou a dificuldade, na verdade o problema está em mim. O que nós assumimos ontem, a nossa responsabilidade, ou seja, o problema não é de fulano, de ciclano, não é do irmão, da irmã, não é do líder, não, o problema é de quem que é? Meu. Quem é o pecador? Sou eu. Isso é o quê? Eu, pastor, você líder, você membro, nós como igreja. Assumirmos a nossa responsabilidade. Porque se um falhou, todos falharam. Não existe. Quem pecou lá no Éden foi quem? Foi você? Foi eu? Foi Adão. Mas o pecado é de quem? Meu e seu. Herança. Está entendendo, irmãos? Precisamos entender isso. Um pecou, todos pecaram, somos corpo. Vai deixar o dedinho no cantinho da porta para você ver se tudo resta, até a alma sente a dor. Não é verdade? Mas é o dedinho. Mas tudo sente. O que Deus está querendo nos dizer? Decida hoje crescer. Decida hoje experimentar plenamente a sua salvação em Cristo, a desenvolver a sua salvação. A salvação ela é desenvolvida através da aplicação da minha fé, através do serviço a Deus. Eu preciso desenvolver a minha salvação. A salvação ela é desenvolvida, ela não é estagnada. Eu fui salvo, eu fico sentado? Eu fui salvo, eu fico parado? Eu fui salvo e espero alguém me servir? Ou eu fui salvo, vou servir? Eu fui salvo, vou fazer o que Jesus veio e fez, lavou os pés. Às vezes a gente acha tão simples, né? Nossa, que atitude linda que Jesus teve, Ele lavou os pés, nossa, Ele é o Senhor, tá? Mas sabe como que é o contexto mais profundo disso? Vamos entender? Como que funcionava o costume, como que funciona o costume naquele ambiente, a cultura daquela região do Oriente Médio? Pensa comigo, japonês, como se senta à mesa? Como o japonês se senta? Sentado sobre o seu calcanhar, não é? Ajoelha e senta nos pés. Lá, a mesa era um pouquinho mais alta e o sentar é borboleta. Senta com as perninhas cruzadas, borboleta. As perninhas cruzadas, borboleta, os pezinhos ficam como? Para cima, não é verdade? Próximo à mesa. Então, o que acontece? Imagina aqueles homens andando num lugar árido, né? Clima desértico,
terra, suando feito camelo, andando com um sapatinho, né, chinelinho de couro, com aquelas túnicas, né, que praticamente eram os vestidos. Imagina que limpinho que estavam os pezinhos deles, cheirosinhos, porque o couro suado fede mais que não sei o que, né? Imagina, todos sentaram à mesa. O lavar os pés tinha que ser antes ou depois? Antes. Ninguém serviu um ao outro. Todos sentaram à mesa com os pés desse jeito. É melhor comer com o pé podre sobre a mesa do que ter a capacidade de pegar e lavar os pés uns dos outros. O que Jesus fez foi ensinar a eles que eles deveriam ter feito isso mesmo antes de sentar à mesa, servir um ao outro. O lavar os pés foi depois da refeição. E deveria ter sido antes. Esse é o costume. Entra, se lava os pés, depois se assenta à mesa. Quantas vezes nós esperamos ser servidos, sabemos o que precisa fazer, mas a gente não quer dar o primeiro passo porque sabe que tem que depois ajudar o outro, né? Então eu prefiro ficar com meu pezinho sujo do que ter que limpar o pé do irmão. Jesus está nos ensinando o quê? Que nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Decida hoje então crescer, experimentar mais da sua salvação. Você provou da bondade de Deus, então cresça. Não sei porquê, a projeção está comendo, a transmissão está comendo projeção aqui, ó. Mas então você provou da vontade de Deus, então cresça. Talvez isso pode te espantar, mas é uma realidade. Cresça. Precisamos crescer. Precisamos desenvolver. Se não comermos adequadamente, se não dormirmos adequadamente, não cresce. Não é assim a criança? Não é? E nós precisamos entender que estamos em um processo. Agora a questão é, eu tenho... Parou de transitar aí. Amém. Eu tenho desejado intensamente a palavra, ou estou sendo tão arrogante e hipócrita ao ponto de achar que eu não preciso mais crescer? Será que eu estou permitindo que a palavra faça-me crescer? Estou desejando crescer pela palavra? Ou estou virando uma hipocrisia tão grande, virando um comportamento farisaico, de achar que eu já sei o suficiente, não preciso mais crescer? Eu já sei o suficiente, eu estou na igreja há tanto tempo, eu não preciso mais crescer, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais servir. O que já foi já é o suficiente, o que já foi já basta. Será que a nossa arrogância está nesse ponto? Se tiver assim, meu irmão, precisamos entender que só haverá crescimento quando houver absorção da palavra de Deus. Eu preciso absorver, e a absorção é desenvolver. Desenvolver é absorver. Eu aprendo absorvendo, desenvolvendo. Quanto mais eu desenvolvo, mais eu aprendo, mais absorvo. É um ciclo. Aprende, desenvolvendo, absorvendo, absorvendo, desenvolvendo e aprendendo. É constante. Precisamos aprender isso. Só haverá crescimento quando houver absorção da palavra de Deus. E aí nos versículos de 4 a 8, nós vamos ver Pedro falando, pedras vivas para a casa de Deus. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. O que isso quer dizer? Edificação de uma casa espiritual, pedras vivas. Quer dizer que nós somos servos de Deus, responsáveis pela edificação da casa espiritual. A igreja não é o espaço físico em que nos reunimos. A igreja é quem se reúne nesses espaços. A igreja é a unidade de todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós estamos sendo responsáveis pela edificação da casa espiritual, cujo firme fundamento e sustentação é Cristo. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios que ninguém pode lançar o segundo alicerce, porque já existe um, é Cristo. O fundamento é Jesus. Lembra o que era a pedra angular? É isso aqui, ó. Tira ela, rui tudo que está em volta. Ela sustenta todas as demais pedras, pressiona e sustenta. Qual é o papel? Toda a igreja está alicerçada em Jesus.
Toda a igreja está sustentada em Jesus. Não é em mim, não é em você, não é nas pedras, mas é na rocha que é Cristo, na pedra angular. Não é no resto das pedras que fazem parte da edificação da casa espiritual, mas é na base da casa espiritual, é Cristo. Então não é os meus achismos, não é os seus achismos, não é as minhas vãs convicções, suas vãs convicções, a minha cultura, a sua cultura, mas é a cultura do reino de Deus, a qual Ele veio e estabeleceu. Toda a igreja está alicerçada em Cristo. Qual o papel do sacerdócio segundo o ensino bíblico? Se a palavra que está declarando que nós somos sacerdócio, qual que era o papel do sacerdócio? O que nós precisamos aprender, né, com as crianças, por exemplo? Eu não sei se você percebeu, eu quis destacar isso aqui porque, pensa comigo, ontem, quando falou a respeito de perdão, vocês perceberam ou não? Quem foi as primeiras pessoas a começar a pedir perdão e se abraçar? As crianças. Enquanto você estava assim olhando para a cara do outro, ver quem começa primeiro, na hora que o pastor falou, elas já fizeram assim já, ó, perdão. O que Jesus fala? Que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará. 1 Pedro 24, 8, quando fala do sacerdócio, nós vamos aprender que o sacerdócio, irmãos, o sacerdócio, por que aqui está falando sobre questão de criança? Porque fala desejar como crianças, desejar como recém-nascidos, né? O leite espiritual. E depois vai falar, é bem louco, né? A forma como Pedro vai expor. Ao mesmo tempo fala para desejar como criança, daqui um pouco fala que é sacerdócio. O que isso quer dizer quando fala sacerdócio, irmãos? O papel do sacerdote no Antigo Testamento era oferecer sacrifícios e louvores a Deus. Pensa que louvor não é simplesmente o que nós fazemos aqui, tocar. Isso é um ato de louvor. Mas louvor é todo ato que enaltece, engrandece a ação divina sobre a esfera da humanidade. Louvor é tudo o que engrandece, tudo que enaltece, que aponta para a ação divina na humanidade. Não só o instrumento, o cântico. Isso é uma expressão de adoração, uma expressão de louvor. Então é enaltecer, apontar para toda a ação divina na esfera. Então o que o sacerdócio fazia? Ele sacrificava, oferecia sacrifícios a Deus e louvores, ou seja, apontava, enaltecia a ação de Deus sobre a humanidade. Orar em favor do povo. Ele ensinava o povo a obedecer a Deus. Ele representa o povo diante de Deus. Representar a Deus para as pessoas. Então, o sacerdócio, ele ensinava as coisas de Deus para as pessoas e, ao mesmo tempo, representava o povo diante de Deus. Quem que ia uma vez por ano se colocar diante de Deus, pedindo perdão pela sua própria vida e pela vida do povo? O sumo sacerdote. E depois, quem se torna o sumo? Jesus. Então, o papel do sacerdócio era esse, representar o povo diante de Deus, representar a Deus para as pessoas. E aqui também, o sacerdócio era instrumentos na comunhão entre Deus e o homem. O sacerdócio, ele era instrumento de Deus, no trabalho de Deus, para quê? Para cumprir o meio em qual Deus estabeleceu para ter relacionamento com o homem. Então o sacerdócio era instrumento de Deus, para que Deus tivesse comunhão com o homem, para que os homens tivessem comunhão com Deus. Era o meio, porque o sacerdócio foi separado para trabalhar no quê? Na adoração. Era eles que preparavam os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas, cuidavam de tudo isso no templo. Então, o sacerdote também cuidava do templo. Realmente está comendo uma linha inteira aqui de projeção. Então, o papel do sacerdócio era ministrar constantemente na presença de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, entendamos, o sacerdote, ele levantava todas as manhãs, ele retirava as cinzas do altar, porque o fogo nunca podia apagar, e continuava fazendo o quê? Dá-lhe lenha. O fogo quem forneceu? Deus. Agora o sacrifício somos nós. Então o que ele faz? Levanta-se todas as manhãs, retira as cinzas do que queimou e dá-lhe lenha para continuar queimando. Muitas vezes nós estamos num momento de sacerdócio onde só está deixando queimar, só está cinza.
e não estamos alimentando a chama. Então, o sacerdócio tem esse papel. Quando se fala assim, vocês são sacerdotes, você e eu somos sacerdotes, nós temos a missão de oferecer sacrifício de louvores a Deus, entregar a Deus o nosso melhor, para as pessoas verem que nós somos um povo que renuncia aos prazeres do mundo, um povo que cultiva algo diferente que não é cultivado lá fora, um povo que ora em favor das pessoas, da condição caída da humanidade. Nós oramos pela vida das pessoas, pedimos a Deus misericórdia por essas pessoas, oramos a Deus para que Deus alcance essas pessoas. Nós ensinamos o povo a obedecer a Deus. Esse papel não é só do pastor, porque o sacerdócio não é mais a um homem, o sacerdócio ele é universal, responsabilidade minha e sua. Então nós temos o papel de ensinar as pessoas a temer a Deus, de nos colocarmos na brecha de intercessão, representar também o povo diante de Deus. Se o meu povo se humilhar e buscar, se arrepender de seus pecados, eu virei e sararei a terra. Nós temos essa responsabilidade na humanidade, de nos colocarmos em uma posição de intercessão, na brecha da intercessão, para que Deus salve esses que estão perdidos aí fora, para que Deus salve essa cidade, para que Deus salve a nossa nação, para que Deus salve essa humanidade. Amém? Esse é o papel do sacerdócio. O que isso quer dizer? Que você e eu deveríamos ser um membro participante, oferecendo um sacrifício vivo a Deus, um culto agradável a Deus, e não apenas um consumidor. Nós temos responsabilidade. A responsabilidade do sacerdócio é cuidar das coisas que é pertinente ao seu Senhor. Ou seja, aqui é um templo, aqui é um lugar onde nos reunimos. Não é papel de um só ou dois vir, dar manutenção, limpar, precisar. Poxa, a igreja hoje não tem condição de ter alguém, um funcionário que possa auxiliar isso. Então tá, vamos fazer uma escala. Os sacerdotes tinham uma escala. Os levitas consertavam, limpavam, tocavam, cantavam, serviam em tudo que é respeito ao culto a Deus. E muitas vezes a gente acha que a atribuição disso é só do pastor, do membro da diretoria. E na verdade é de todos nós como membros. O que nós temos feito? Lá em Tupã, até hoje, eu lavo o banheiro da igreja, quando tem necessidade eu vou lá e lavo. Quantas vezes? Quantas vezes estou lavando as coisas com os irmãos? E se cada um irmão precisa, também faz. Hoje a igreja está numa condição que está com muitas atividades, tem construção, tem condição de pagar um funcionário, tem uma funcionária registrada, CLT. Mas não quer dizer que se precisar fazer algo em algum outro horário, ninguém vai fazer. Não, tem gente disponível para fazer. Nós precisamos entender isso, nos mover. Nós não somos consumidores. A igreja não é uma empresa, não é um lugar onde você vai lá, retira o que quer e vai embora. A igreja é o lugar onde todos nós somos capacitados, onde todos nós somos acolhidos, amados, cuidados, ensinados, preparados para lá fora ser luz, para lá fora ser sal. Amém, irmãos? Lá fora fazer a diferença. Nós precisamos entender então que você e eu deveríamos ser membros participantes, atuantes, que oferecem um sacrifício vivo a Deus, um culto a Deus do tipo que Ele considera agradável. Foi o que nós aprendemos no nosso texto base dessa conferência, Romanos 12, 1-3. E o que mais chama a atenção? Cada um tem que avaliar a si mesmo, ter consciência, medindo a respeito da sua própria fé. O que você tem avaliado a respeito de si mesmo nesses dias? Abrindo a sua mente. A primeira coisa, responsabilidade, é você olhar para si mesmo e ver as suas dificuldades. Não é olhar, a igreja está faltando isso, não, eu estou faltando nisso, eu estou faltando naquilo, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. E aí, aquilo que eu olho na igreja que está diferente, está faltando, eu sou o quê? A provisão. Eu sou o quê? O auxílio. Eu sou o quê? A resposta. Quando eu começo a olhar para mim, de fato. Nos versículos de 9-12, nós vamos ver ele falando assim: vocês são um povo escolhido. Existe um chamado para nós, e esse chamado é para fora, para frutificar.
Nós fomos chamados para fora, para frutificar. Esse é o DNA da igreja, esse é o veio da igreja. Esse aqui está nos versículos de 9 a 12. Qual o propósito de Deus para a igreja que Ele estabeleceu? Qual que é o propósito que Ele tem para nós? Primeiro, você foi escolhido. Abre o texto base aí, versículos de 9 a 12. Alguém pode ler em voz alta? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção ou visitação. Amém. Qual o propósito de Deus para a igreja, que Ele estabelece para nós? Primeiro nós precisamos entender, fomos escolhidos, amém? Você foi escolhido não para ficar sentado e acomodado. Você foi escolhido não para usufruir sozinho. Você foi escolhido para usufruir e abençoar. Você foi escolhido, foi abençoado e para ser abençoador. Ser tu uma bênção. Você foi abençoado para abençoar. Nós fomos escolhidos para que também sejamos instrumentos para que outros também sejam. Isso é algo que nós precisamos entender. Você foi separado. Consagração é ser separado para um fim, para um propósito. Geração eleita, povo santo, porque você foi comprado por preço de sangue. E você tem um propósito exclusivo de revelar a graça de Deus. O seu propósito é revelar aquele que te trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Será que nós estamos vivendo propósito de igreja? Nós precisamos entender que nós somos chamados para sairmos do pecado, porque o texto também fala o quê? Não vivam na imoralidade, na carnalidade, mas seja exemplo no meio das pessoas lá fora, porque não adianta nada não sermos exemplo, não convivermos bem aqui, as pessoas quando formos falar de Jesus, a gente não vai ter moral para isso, não vamos ter caráter para isso. Se as pessoas veem em nós intrigas, se as pessoas veem em nós a mesma coisa que vê lá fora, que diferença temos para fazer? Só sermos pisados. É só mais um crente fuleiro. É só mais um. É só mais um que não faz diferença. Não, não é isso. Nós somos chamados para sairmos do pecado e servirmos a Deus diante do mundo. Ou seja, onde é o serviço da igreja? Tudo que fazemos aqui tem que ecoar para onde? Para fora. Não faz sentido. Nossa missão é acrescentar vidas no céu. Não faz sentido, precisamos entender isso. E como nós vamos entender isso? Aquilo que Jesus mesmo vai falar para nós, quando ele diz em João 13, 35 e João 15, 8 a 9, seu amor uns pelos outros provará o mundo que são meus discípulos. Como a prova, a evidência de fato que nós vivemos bem, em unidade, quando amamos uns aos outros. O amor que nós temos uns pelos outros, o amor que nós demonstramos quando estamos juntos, como cultuamos a Deus, quando comemos juntos, como brincamos juntos, como choramos juntos. Isso mostra para o mundo que somos filhos de Deus. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Ou seja, se eu amo, eu obedeço. Se eu obedeço, eu amo. Se eu amo, eu frutifico. Se eu frutifico, eu estou amando. A vida da igreja
igreja ela tem que acontecer de dentro para fora. Precisamos nos amar para aprender a amar as pessoas que estão lá fora. Como eu vou conseguir amar um estranho se eu não amo minha própria família? Como eu vou conseguir acolher pessoas estranhas e torná-la parte da família se eu não amo quem eu já conheço, quem já convive comigo? O que vai provar que existe diferença nas nossas vidas é a maneira como nos amamos. E esse amor produz muitos frutos e trazem glória para Deus e demonstra para o mundo que nós somos discípulos de verdade. As ações que nós fizemos lá naquela lagoa demonstra que somos filhos de Deus, que somos discípulos de Jesus. Agora imagina, se vier uma pessoa daquele evangelismo para a igreja, e de repente ver irmão olhando para irmão com cara feia, irmão que não consegue, e aí, vai provar ao mundo que somos discípulos de verdade? Não. As pessoas têm que vir para a igreja e falar assim, uau, é muito maior do que eu experimentei lá naquela lagoa, o negócio é muito melhor, que amor que é esse? Eu quero viver, gerar, provoca sede nas pessoas de viver o que nós vivemos. Isso é muito importante, irmãos. E eu queria então perguntar para você, de todo o coração, eu estou sendo produtivo ou somente um consumidor, exigindo direitos? Às vezes nós achamos que a igreja é como se você fosse num lugar, comprasse um negócio, não, eu tenho direito de consumidor, eu quero. Na verdade, você faz parte de todo o serviço. O direito que nós temos é de sermos filhos. O filho tem parte na herança, ou seja, é seu, é meu, é nosso que Deus deu. Filho tem responsabilidade sobre as coisas do pai. Cuidar, zelar, produzir as coisas que é do pai, porque nós temos herança em Jesus. Eu estou sendo produtivo ou somente estou exigindo direitos? A liderança precisa fazer isso, fazer aquilo. Não está legal isso aqui não. Precisava mudar isso aqui. Olha, precisava colocar um trem aqui. Olha, tal coisa não está legal. Exigindo direitos. Mas o quanto eu estou oferecendo? Pastor, eu estou vendo que não está legal isso aqui. Poxa, eu queria fazer. Eu posso? Deve? O quanto nós estamos nos oferecendo para produzir, sendo frutíferos na obra, colaborando. O que eu estou oferecendo a Deus é o melhor ou a sobra? É a primícia ou é o resto? O que eu tenho oferecido a Deus? Eu estou vivendo no auge da minha vida, no auge da minha idade, no auge do meu físico. Eu era um cara que pesava 198 quilos, né? Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. E o que eu estou fazendo? Estou gastando a minha vida para Jesus, de todos os aspectos. Eu não paro de semana a semana. Eu e minha família estamos nesse ritmo. Por quê? Porque vai passar. Eu quero entregar o melhor da minha vida para Jesus. O quanto você está entregando o melhor da sua vida para Jesus? O melhor é o que você pode oferecer. O que você tem para oferecer. O que dá para você oferecer, mas não é dando sobra. É o melhor do meu tempo, não é o que me sobra de tempo. O que sobrar eu vou lá ajudar na igreja. Está sobrando tempo hoje, eu vou. Não. É oferecer o melhor dos seus dias, o melhor do seu tempo. O que estamos sendo? Membros ou consumidores? Membro tem as suas ações, faz parte, compõe o corpo e é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Consumidores é como se fosse um câncer na igreja. Só suga. E quando acaba o que foi sugado, despreza aquilo que tanto o ajudou. Não sejamos consumidores. A igreja de hoje brasileira
tem sido mais consumidora do que membro. A igreja se torna descartável. O corpo se torna descartável. Nós vemos as igrejas sendo hoje como se fosse o Frankenstein, implantada. Um membro, ele saiu do corpo de Cristo. O que acontece? O que a palavra de Deus fala? Você é a videira. Aquele que estando em mim não produz, será cortado, não é? O que a palavra de Deus fala? Aí, o que está acontecendo? Esses galinhos cortados, com os frutinhos murchos, estão indo e tentando ser enxertados em outro lugar, parte da videira. Aí nós vamos ver que tem um monte de igreja que está fazendo o quê? Está virando como se fosse um Frankenstein, com um pedacinho de um pedacinho de outro. Mas por quê? Porque as igrejas estão igual casamento também, descartável. Não me agrada. Precisamos fincar as nossas raízes em uma igreja bíblica que prega Jesus como centralidade da sua vida. Essa igreja é bíblica. Vive a Jesus como centralidade da vida para todas as coisas. Firme as suas raízes, frutifique, dê frutos pela glória de Deus. Viva com intensidade, intencionalidade e profundidade. Seja membro e não consumidor. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo, Deus. Estamos chegando ao final dessa conferência. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos desafiado. Nos desafiado, Senhor, a reconhecer, Pai, aquilo que precisamos mudar. Nós queremos reconhecer, Senhor, que muitas vezes temos exigido direitos, muitas vezes estamos mais consumindo do que na verdade produzindo. Nos ajude, Senhor, a sermos membros efetivos, a sermos, Deus, cheios do Teu Espírito Santo, cheio de coragem, cheios, Senhor, de fé e de convicção na esperança que temos, Deus, que em Ti receberemos a promessa. Mova-nos, Deus. Somos membros da Tua igreja. Da Tua igreja aqui em Três Lagoas, Pai. Somos membros do Teu reino, Senhor, aqui na Igreja Holiness de Três Lagoas. Ajuda-nos, Deus, a testemunhar esse mundo que nos amamos, que cuidamos uns dos outros para que vejam, Deus, que somos autênticos, genuínos discípulos de Jesus. Leva-nos, Deus, a um nível mais profundo de intimidade contigo. Leva-nos, Senhor, a realmente, Deus, entendermos tudo o que aqui foi ministrado aos nossos corações. E nós queremos, Deus, sair daqui com corações sedentos por Ti, com corações comprometidos, renovando o nosso compromisso com o Senhor, entendendo, Senhor, que como membros do corpo do Senhor, como filhos do Senhor, discípulos de Jesus Cristo, precisamos nos amar e frutificar para a glória de Deus. Mova-nos, ó Deus, em espírito, em verdade. Não, Senhor, nos leve à mediocridade de nos acomodarmos com aquilo que já temos, mas ser grato pelo aquilo que temos, mas desejar viver ainda mais os Teus planos para nós. Vem se mostrar a nós, Deus. Vem se mostrar a nós, Deus. E nós seremos parte dos Seus planos, ó Deus de nossos pais. Se você tem entendido de Deus, tudo que Ele tem falado, ministrado, evidenciado para você nesses dias, e quer viver de fato o extraordinário, quer romper pela fé, em nome de Jesus, com prontidão nos seus pés, levante-se e venha aqui à frente. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te abençoar para esse novo tempo na sua vida, na
vida dessa igreja. Louvado